Bom dia, meus amores. Tudo bem? E aí, vocês curtiram o final de semana de vocês? Eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? E hoje a gente vai dar continuidade sobre o tema ar. A gente vai falar hoje sobre os componentes do ar. Primeiro, a gente vai iniciar falando sobre o quê? A composição do ar. Então, turminha, e aí, o que é o ar? O ar é basicamente uma mistura de gases, né? Ele possui peso, o ar? Lógico. No ar a gente pode encontrar partículas sólidas e pode também encontrar partículas líquidas. E o ar possui volume? E aí, turminha, vocês sabem responder? Bom, o ar ele tem peso e ocupa lugar no espaço. E existe ar ao nosso redor? Lógico, né? Se a gente respira o quê? Gás oxigênio. Então, a presença de ar. Lembrando também que o ar, ele é invisível, a gente não pode ver, inodoro, não possui cheiro, e incolor, a gente não pode ver, mas a gente pode o quê? Sentir, não é, turma? Então, a gente vai agora estudar sobre os principais componentes do ar. Primeiro, a gente vai falar sobre o gás nitrogênio. Ele é o mais abundante da nossa atmosfera, tá? Ele não é tão conhecido como o gás oxigênio e o gás carbônico, porque ele não participa da nossa respiração. Mas, em compensação, ele compõe a atmosfera com cerca de 78%. Então, olhando todos os gases que compõem a nossa atmosfera, 78% só daquele gás é apenas o nitrogênio. Como a gente já disse, né? O gás, ele é incolor, mas o nitrogênio, ele nem é combustível e nem é comburente, mas ele tem outras funções, tá? Como, por exemplo, ele é utilizado na fabricação do amoníaco, que é um produto de limpeza. Para quem for utilizar o amoníaco, precisa ter muito cuidado, tá? Não pode tocar diretamente no produto. Sempre é bom ler o manual de instrução, né? Quando a gente vai usar um produto de limpeza, um produto químico, tá bom, turminha? Então, muito cuidado ao manuseio desses produtos. Aí, eu trouxe para vocês o ciclo do nitrogênio, tá? Pra gente ver como que ele ocorre. A gente não usa o nitrogênio para respirar, então como é que a gente usa no nosso organismo? Então, vamos começar falando, por exemplo, o animal, né, morreu, não importa o animal. Aí ele é morto e é decomposto por bactérias, tá? Aí o que aconteceu? As bactérias fixadoras, elas chegam lá e transformam o gás nitrogênio em nitratos. Aí os nitratos, eles são absorvidos pelas raízes das plantas. Aí os átomos de nitrogênio que estão contidos no nitrato, as plantas utilizam ele para produzir outras substâncias, que são chamadas de proteínas. Aí transformam lá as proteínazinhas, aí vem o animal, que é herbívoro, né? Come aquela plantinha. Então, ele adquire essa proteína que está rica em nitrogênio. Aí, como é que nós carnívoros a gente adquire isso? Quando a gente come esse animal que é herbívoro e o ciclo se completa, né? Depois, o animal carnívoro que ele comeu, ele morre, é decomposto e assim vai. O nitrogênio ele é aproveitado no sistema, certo, turma?
E por fim, o nitrogênio, né? Que no início ele estava onde? Ele estava no ar. Ele começa a fazer parte do nosso corpo por forma de quê? De proteínas. Agora, turma, o gás oxigênio. Ele é o segundo componente da atmosfera em quantidade, né? Ele é altamente importante porque ele ajuda nas reações de combustão. O que é uma combustão, turma? Combustão é a queima, tá? A maioria dos seres vivos, né? Como nós, as plantas, necessita do gás oxigênio para respirar, não é? A gente coloca para dentro do nosso organismo o gás oxigênio e libera outro gás que a gente vai ver na frente, que é o gás carbônico, tá? O oxigênio, ele é importante na extração de energia dos alimentos do nosso organismo. Por quê? Porque é fundamental para a nossa sobrevivência, tá? Então, vamos lá. No ambiente, como é que a gente sabe que tem oxigênio? Tem a experiência da vela, certo? Como a gente sabe, o oxigênio, ele funciona como o comburente, certo? Então, a vela tá queimando, certo? Normalmente. Aí eu pego o copo e tampo o ar com a vela dentro. No início, a vela vai continuar queimando, mas depois ela vai apagar. Por que ela vai apagar, turma? Porque o oxigênio acaba, não é verdade? Então, se o oxigênio acaba, quer dizer que acabou o comburente. Então, não tem mais como essa vela continuar queimando, certo? E na nossa célula, turma, como é que ocorre? O oxigênio, ele também funciona como um comburente. Aí temos a glicose, né? Que vai ser o nosso combustível, que a gente obtém através de quê? Da alimentação, certo, turma? Aí dentro da célula, essa glicose, ela é transformada em energia. Aí a gente libera o dióxido de carbono e a água, certo, turma? Dando continuidade. E vamos falar agora um pouquinho sobre o gás carbônico, tá? O gás carbônico, ele é um gás, né? Está no ar, ele existe em pequena quantidade, tá? Na nossa atmosfera. Como é um gás, né? A maioria dos gases são que eles não possuem cor, não tem cheiro, mas o gás carbônico, ele não é combustível e nem é comburente. Ele é empregado em extintores de incêndio. Ele é o gás das bebidas gaseificadas. Também é utilizado em medicamento efervescente. Então, aquele gás que a gente, para quem gosta de beber refrigerante, né, turma? Então, aquele gás que tá no refrigerante é o quê? O gás carbônico. Aquela vitamina C efervescente, às vezes que a gente tem que tomar, né? Nossa mãe coloca a gente para tomar. Aquele gás que sai é o gás carbônico. Tá bom, turminha? E sem contar também que ele ajuda a proteger o nosso ambiente. Como assim, tia? Eu não entendi isso aí, não. Ele funciona como uma estufa, certo? Se ele tá no ambiente, certo? Ele é liberado nas queimas, que a gente já sabe, na nossa respiração. Aí ele fica aqui no ar. Só que ele fica contido na nossa atmosfera. Então ele funciona como estufa. Ele deixa o nosso ambiente aquecido. Mas se a gente libera
gás carbônico a mais, né? E outros gases, então a gente vai deixar mais quente. Então, quanto mais gases a gente libera, mais quente o ambiente fica, certo, turma? Então, aí, ó, pra quem gosta de tacar fogo aí nas coisas, cuidado! Você tá deixando o ambiente mais quente, você tá liberando mais gases para o meio ambiente, certo, turma? Então, nada de tacar fogo em papel, nem tacar fogo no matinho, viu? E muito cuidado também para não se queimar, tá certo? Continuando. Existem também os gases nobres, tá? Desculpa, turma. Eles estão em pequena quantidade na atmosfera, menos de 1%. São, é, eles recebem esse nome, os gases nobres, porque normalmente eles não se combinam com outros elementos químicos. Eles são bem egoístas, eles só gostam de se combinar entre si, tá? Quais são os gases nobres existentes? É o hélio, o neônio, o argônio, criptônio, radônio e xenônio, tá? O gás hélio, ele é utilizado aonde? Ele pode ser utilizado nos dirigíveis e naqueles balões de aniversário. Aí você diz assim, mas tia, lá em casa a gente enche o balãozinho na boca. Sim, mas também a gente pode utilizar o gás hélio para encher os balões e poupar o nosso ar, certo? O gás neônio, ele é utilizado em lâmpadas para anúncios luminosos, lâmpadas incandescentes e nas indústrias siderúrgicas, tá? O gás argônio é utilizado em lâmpadas para anúncios luminosos e o xenônio no flash das máquinas fotográficas, tá, turma? Ah, também tem o vapor d'água, certo? Que também é um componente da nossa atmosfera, tá? Dependendo da estação do ano, ele pode ser encontrado em maior ou em menor quantidade, certo? O vapor d'água, ele se origina da evaporação da água dos rios, dos mares, dos lagos e também do solo. Mas ele também vem da nossa respiração e da nossa transpiração. Quando a gente não transpira, quando a gente tá suadinho, né? O que acontece? O suor não é evaporado, ele é transformado em vapor d'água, certo? Temos a umidade relativa do ar, certo, turma? O que é isso, tia? Nunca nem ouvi falar. É porque normalmente a gente escuta coisas e não se orienta, né? Não presta atenção. Mas o que é isso aí, gente? A umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade que existe naquele momento na nossa atmosfera e a quantidade máxima de água que pode conter, tá? Então, quanto maior a umidade do ar, maior a chance de chover, certo? Mas também, e quando a umidade do ar está muito baixa, está muito seca, o que acontece com o nosso organismo? Quando a gente viaja para ambientes secos, né? Quem aqui já viajou para, um exemplo, para Brasília? Lá, quando o ambiente lá é muito seco, tá? Então, normalmente as pessoas, o seu nariz, né? Ele começa a sangrar. Por quê? Porque ele fica muito ressecado. Então, é normal que ocorra pequenos sangramentos, tá? Não é um rio de sangue, mas é um pouco, tá, turma? E dando continuidade, tá? A gente sabe que o nosso organismo, ele precisa respirar para obter energia para viver, certo? Então temos o que? A fotossíntese, tá?
E o que é a fotossíntese? A fotossíntese é o processo realizado pelas plantas para que haja produção de energia, para que elas se mantenham vivas, tá? Então, como que acontece isso, turma? A gente sabe que a planta produz o seu próprio alimento, que é a fotossíntese, não é verdade? Então, a plantinha, ela absorve a luz solar, certo? Através das suas folhas. Aí, ela, o que acontece? Ela libera, durante a fotossíntese, né? Ela libera o oxigênio. Aí você me pergunta assim, mas tia, como assim ela absorveu luz solar, mas como é que ela libera o oxigênio? Bom, ela absorve o CO2 que está no ar, lembra que a gente viu isso? Quando a gente respira, a gente libera o gás carbônico, que é o CO2. Pois é, aí a plantinha vai o que? Ela absorve esse gás e a água e transforma isso em alimento para ela mesma e libera o gás oxigênio, certo? Então é um ciclo, tá, turma? Ela absorve um gás e libera outro, tá? Elas são capazes de fazer isso por quê? Porque elas possuem clorofila, mas não são as plantas que fazem fotossíntese, tá? Também tem as algas, tá? E também, né, por fim, tem a respiração celular, não é? Que é um processo que a gente faz. É o processo no qual os organismos ele obtêm energia para realizar as atividades, certo? Então, a gente respira o oxigênio, que é um gás, e libera o gás carbônico, certo, turma? Então, turma, para nossa aula de hoje era só isso mesmo, tá? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e qualquer dúvida, mande lá uma mensagem no Google Sala de Aula, tá bom, turminha? Pra gente ficar mais conectado, tá bom? Pois um beijo, turma, e até a próxima aula.